Galera, dá uma olhada no que o Facincani e o Neto do Opina Porco falou sobre o Mengão. Né? O Facincani fala aqui sobre o pragmatismo no futebol do Flamengo nesse início de ano. E o Neto do Opina Porco vem falando sobre essa tentativa do Palmeiras, né, de acompanhar o Flamengo na parte financeira. Eu já peço a vocês para deixar o like, né, para dar aquela fortalecida no canal e também seguir o nosso canal, para que nós possamos a cada vez mais estar crescendo e trazendo mais vídeos aí para vocês. Bora pro vídeo. Mas ao mesmo tempo também tem um outro detalhe, né? Vamos colocar das quartas de final do jogo contra o Estudiantes pra frente na Libertadores, que o Flamengo não é o espetáculo que todo mundo prega ou espera, mas que a realidade mostra diferente. Sim. Ele é um bom time, é um time competitivo, ele é um time experiente, mas ele não é um time vistoso. Porque a gente fala do Flamengo, parece que a gente tem que falar do Barcelona do Guardiola, do Milan do Sacchi, do Real Madrid do Zidane, e vamos com calma. Não é um futebol vistoso, mas é um futebol eficiente. Eficiente, né? É um time que eu falo, é pragmático, é um time de construção de resultado. E o que o Flamengo apresentou das quartas de final da Libertadores, aquele jogo contra o Estudiantes, que ele quase ficou pelo caminho nos pênaltis. Pra frente, ele, além, claro, da competência de conseguir os resultados na hora certa, no momento correto, também contou com adversários que deram mole. O principal adversário foi o Palmeiras. O Palmeiras entregou um campeonato, literalmente entregou. O né? Brasileirão. O treinador vem a público dizer que não disputa mais. A final da Libertadores ele ganhou na inércia, porque o adversário não faz nada, não dá um chute a gol, então em algum momento eu vou ter que jogar e vou fazer um gol de cabeça para resolver a parada. E outros jogos que ele perdeu em sequência, por exemplo, a decisão contra o Corinthians, ele não teve nenhuma diferença de postura, de ritmo, de intensidade que ele já estava apresentando no passado. O jogo ponto fora da curva do Flamengo, curiosamente, nesse recorte, foi Flamengo e Paris Saint-Germain, que ele correu barbaridade naquele jogo, obviamente porque o adversário te estimula a você ter esse nível de atuação, e o Flamengo só não saiu campeão do mundo pela incompetência dos pênaltis, né? Mas foi o único jogo ponto fora da curva. De resto, o Flamengo tem precisado apresentar muito mais futebol. O Felipe Luiz ganhou, o Felipe Luiz é competente, é um cara estudioso de futebol, mas ele tem que tirar mais coelho de cartola. Os lances ontem de Flamengo e Vitória, em diversas vezes, o Flamengo batia a cabeça igual a defesa dos Trapalhões. Ó, esse lance mesmo. É um lance, gente, é uma desorganização. Eu marco você, você marca o outro, aí uma salada, um em cima. Olha isso, gente. Isso é lance de Trapalhões. Isso é lance. Não é pra equipe do Flamengo tomar um gol desse. Com essa bagunça danada. E isso aí independe de ritmo de jogo, isso independe de entrosamento. Esse time já joga junto. Isso aí é atividade que o time precisa melhorar na sua capacidade. Então tem que falar real. Não dói falar real pra esses caras. A real o Flamengo é um time que ele gera muita expectativa pelos nomes, só que o futebol é muito menor do que o alcance desse elenco na teoria pode trazer. E eu tenho escutado muito essa expressão. Se o Palmeiras tentar acompanhar o Flamengo, ele quebra. Eu escutei essa expressão de torcedores flamenguistas e escutei essa expressão de torcedores palmeirenses também. Então eu queria trazer um pouco aí da minha opinião, da minha visão sobre isso e já quero pedir para que você também coloque a sua. Bem, vamos lá. Pessoal, do que a gente está falando aqui, tá? O Flamengo bateu mais de 2 bi de arrecadação de faturamento. O Palmeiras ele bateu 1,6, só que sem conquistar nada. Então eu achei que foi um valor também muito relevante o que o Palmeiras conseguiu. Obviamente que quando a gente olha para a perspectiva dos montantes financeiros, a gente tem uma parte desse montante do Palmeiras sendo arrecadado a partir de grandes vendas que o Palmeiras fez, como por exemplo o Estevão e Endrick. E aí essa já é a primeira justificativa das pessoas que fazem essa afirmação, e olham assim e falam para mim, mas ô Neto, o Palmeiras nem todo ano vai ter Estevão e Endrick para poder compor a sua receita, o seu faturamento. Concordo e concordo muito.
De fato, não vai. Só que nos últimos 10 anos, meus amigos, o Palmeiras ele se tornou uma escola de atletas muito promissora e tem revelado bons jogadores. Muita gente olha para o Estevão, muita gente olha para o Endrick, mas você tem também outros jogadores que também foram revelados e que, se você somar ali, ó, o grupinho de 3, 4 jogadores, ele dá um montante do Estevão, ele dá um montante do Endrick. É que essas duas negociações, elas se tornaram muito simbólicas da base do Palmeiras, das categorias de base do Palmeiras, pelo montante financeiro por apenas um jovem atleta. Mas se você pegar ali, ó, 3, 4 outros garotos aí, todo ano o Palmeiras tem uma safra que consegue uma boa arrecadação de valores também, independente de ter o Estevão ou de ter o Endrick. O Gabriel Jesus, há 10 anos atrás é um exemplo disso. Já foi uma grande venda já na época. E de lá para cá o Palmeiras formou vários e vários jogadores, e muitos deles promissores, onde você consegue ter sempre um valor recorrente interessante. Então, essa parte da gente não ter o Estevão e não ter o Endrick, isso não me preocupa. Não é isso que me preocupa. Porque nós temos outros jogadores que conseguem ser absorvidos, porque hoje o Palmeiras ele tem uma filosofia. Agora, quando você olha, por exemplo, para o Flamengo tem feito um valor muito expressivo financeiramente, mais de 2 bi, e talvez esse ano chegue a 2,4, né, 2,5, dependendo aí como for a temporada. O Flamengo fez isso basicamente sem vendas muito expressivas. No entanto, que o BAP, ele entra e ele começa a reestruturar, está ainda reestruturando a categoria de base, porque ele enxerga que o Flamengo precisa desse oxigênio também. Sempre é bom você faturar mais. E a categoria de base, ela tem se tornado uma prateleira-chave para você fazer isso. Então o Flamengo ele consegue ter essa arrecadação, ter esse montante muito expressivo, sem categoria de base. Se contar a categoria de base, o negócio fica maior ainda. Eu concordo, em partes, com essa afirmação. Eu concordo com ela. Quando a gente fala do dinheiro, realmente, o Flamengo sempre teve uma arrecadação de direitos de imagem muito alta, em virtude do tamanho da sua torcida. E eu já falei várias e várias vezes aqui que eu concordo que quem vende mais audiência tem que ganhar mais. Eu acho que esse é um dos princípios ali do livre comércio. Se você tem lá uma barraquinha de cachorro-quente e eu tenho outra barraquinha de cachorro-quente, só que você vende 1.000 cachorros-quentes por mês, eu vendo 500, quem que vai ganhar mais? Supondo que a gente esteja ali num ticket médio parecido. Você. E tá certo. Isso é justo. Então, quando o Flamengo bate sobre a questão dos direitos de transmissão, que o valor dele diluiu muito, eu não acho de todo errado não a discussão. Já falei isso várias e várias vezes aqui. Então o Flamengo ele tem isso acumulado ao longo de anos. Só que a diferença é que há um pouco mais de 10 anos atrás era administrado de maneira muito errada. Assim como o Palmeiras também era administrado muito errado. A partir do momento que o Flamengo começou a administrar os seus recursos certos, ele potencializou, porque ele já recebia muitos repasses da sua audiência. Assim como o Corinthians também recebe muitos repasses da sua audiência. A diferença é que o Flamengo aprendeu a lidar com o dinheiro. O Corinthians tá apanhando ainda para isso. É isso aí, galera. Vocês concordam aí com o que o Facincani falou? Eu concordo em partes. Eu acho que sim, o Flamengo precisa mostrar mais, né? Pelo belo elenco que tem, pelo dinheiro investido, pela arrecadação que o Flamengo tem, né? Realmente tá se mostrando aí no início pelo menos no início de temporada aí como um time muito pragmático, né? Muitas das vezes a gente não reconhece o futebol do Flamengo. A gente sabe que a parte física ainda conta muito, né? E também concordo aí com a galera que fala que se o Palmeiras, né, Neto? Se o Palmeiras tentar acompanhar o Flamengo, ele vai quebrar. Né, já acho que pelos balancetes do ano passado aí já mostra que o Palmeiras
Esse ano não vai ter uma grana para gastar, tá fazendo aí, espremendo aí, mandando o jogador embora para poder contratar. Trouxe o Arias agora, tá tentando trazer o Nino também. E vamos ver no que vai dar. Galera, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que o Neto falou, sobre o que o Fassicani falou. Peço a vocês também que deixa o like aí, né, para poder estar ajudando no vídeo, no engajamento do vídeo. E também segue nosso canal para dar aquela força aí, pra gente poder conseguir bater nossas metas e continuar trazendo vídeos aí para vocês. Agradeço a todos aí pela companhia e um forte abraço. Valeu!